professores! Vamos lá para mais um dia de aula. Hoje nossa aula será de matemática. Nós iremos falar sobre medidas de massa. Mas antes de começar, vamos procurar aquele local tranquilo aí na casa de vocês e pegar os nossos materiais. Eu irei hoje precisar do livro, do caderno, do lápis e da borracha. Pegaram? Isso aí! Então, agora abram o livro de vocês na página 190. Abriram? Então vamos aqui. Vocês irão ver, né? Medidas de massa. Hoje nosso assunto será trabalhado em medidas de massa sobre tonelada, quilograma e grama. Não só tem essas medidas, mas hoje será essas três que nós iremos conhecer mais um pouco e debater. Certo assim? Então vamos aqui. Professora, eu tenho o hábito sempre de ver falar mais de quilograma, de grama, tonelada, dificilmente eu escuto. Por quê? Porque tonelada a gente utiliza para ter a medida de massa como de um trator, de um avião, do navio, de uma carreta, que se vocês perceberem, quando vocês estiverem viajando e passarem por um posto fiscal, vocês irão ver até que tem uma placa, 5 toneladas, peso excessível até 3 toneladas. Por quê? Porque quando os caminhão, a carreta passam por ali, tem uma balança apropriada para eles, não para carro de passeio, carro pequeno. Quando eu digo passeio, é aquele carro pequeno que a gente utiliza, o da mamãe ou do papai. Mas quando é carreta, caminhões grandes carregados, eles passam nessa balança e lá vai marcar quantas toneladas, certo assim? Se é 1 tonelada, se é 2 toneladas e assim por diante. Mas geralmente nós utilizamos mais essas medidas aqui, que é o grama e o quilograma. Nosso peso mesmo, nós utilizamos o quê? O quilograma. Fruta, algo pequeno como uma caneta, um lápis, um vaso de água, a gente utiliza como grama ou, se for muito, o quilograma, certo? Agora vamos ver aqui como é que a gente forma 1 grama. Como é que eu formo 1 grama? Para formar 1 grama, eu preciso ter 1000 miligramas. Quando eu obter 1000 miligramas, eu posso dizer que eu já tenho 1 grama. 1 grama pode ser representado dessa forma ou por escrito 1 grama. O quilograma pode ser representado dessa forma ou por escrito também o nome completo, quilograma. E para formar 1 quilograma, eu preciso de 1000 gramas. Eu preciso ter 1000 gramas para poder ter 1 quilograma. E o tonelada, professora? Eu preciso como? Posso representar dessa maneira e eu preciso ter 1000 quilogramas para formar 1 tonelada. Ah, professora, e se eu tivesse 2000 quilogramas, eu teria quantas toneladas? 2 toneladas, certo? Se eu tivesse aqui 3000 gramas, eu teria quantos quilos? 3 quilos, certo? Entenderam? Ótimo. Aí aqui, deixa eu apagar essa palavrinha aqui. Eu coloquei aqui banana, né? Mesa e vou colocar aqui uma palavra navio. Para poder medir, pesar aqui a banana, vou pegar logo de primeiro. Eu utilizaria o quê? Para pesar uma banana. O quilograma, o grama ou 1 tonelada, hein? Isso mesmo, eu utilizaria o grama. Uma banana, eu utilizaria o grama. E aquela mesa da sala lá de mamãe? Qual é o peso? Será que é 1 grama, 2 gramas? Será que é 1 tonelada a mesa? Não, eu iria utilizar o quê? O quilograma. Agora, eu vou viajar, irei viajar de navio. Será que o navio tem 3 quilos? Não. 500 quilos?
Não, o navio ele será ter a medida de massa dele como o quê? Isso, como tonelada. Por quê, professora? Porque ele é de grande porte. Ele ultrapassa 1.000 quilos. Se ele ultrapassa 1.000 quilos, né? 1.000 quilogramas, ele passa a ser tonelada. Professora, eu posso dizer que uma pessoa pesa 1 tonelada? Você já ouviu alguém pesar mais do que 1.000 quilos? Para formar 1 tonelada, eu preciso ter 1.000 quilos. E aí, 1.000 quilogramas? Vocês já viram? Não, não é isso? Então, vamos agora aqui dar continuidade ao assunto. Na primeira questão, tem assim: leia os diálogos e depois responda as questões. Foram entregues 500 quilogramas de café. Ó, ele disse, vou apagar aqui, viu? Que foi entregue 500 quilogramas. Não foi isso? Eu expliquei para vocês que para formar um quilograma, não é isso? Foram quilogramas, desculpa. Foram entregues 500 quilogramas. Para formar 1 tonelada, eu preciso de 1.000 quilogramas. Eu só tenho 500. Aí o outro no quadrinho diz assim: puxa, meia tonelada de café? Por que meia tonelada? Porque 500 não é a metade de 1.000? Então, se eu tenho 1.000 quilogramas, eu tenho 1 tonelada. Se eu tenho 500 quilogramas, eu tenho meia tonelada. Então, minha resposta da letra A, eu já tenho o quê? 500 quilogramas. Vamos para o outro quadrinho, ainda permanecendo na letra A. Ele diz assim: tem 800 gramas. Ele foi lá comprar, né, o pão, aí o rapaz pesou e disse: olha, já deu 800 gramas. Ele foi e disse o quê? Coloque mais 200 gramas, porque eu quero 1 quilograma. Olha, ele quer 1 quilograma. Já tinha o quê? 800, não foi isso? Ele já tinha 800, ele mandou colocar mais 200. Então, eu formei 1.000. 1.000 gramas, que refere-se a quem? A 1 quilograma. Então, a minha resposta da letra A será o quê? 500 quilogramas e 1.000 quilogramas, que eu posso representar por escrito ou pelas siglas, certo? Agora vamos para a letra B, muito fácil, não foi? Na letra B, ele diz assim: quantos gramas formam 1 quilograma? Olhem, meus amores, a resposta já está no quadro. Quantos gramas, olha, quantos gramas forma 1 quilograma? Muito fácil, não é isso? 1.000 gramas. Então, na letra B, minha resposta é o quê? 1.000 gramas, que eu posso fazer por escrito ou colocar a minha sigla, certo? Vamos aqui. O grama, o quilograma e a tonelada são unidades de medidas de massa. Isso eu já tinha dito, não é isso? No segundo, tem assim: tente dizer para um colega a medida de sua massa, que quer dizer o quê? O seu peso, em toneladas, e a massa de um navio em quilogramas. Você acha que isso irá dar certo? O seu peso em toneladas e o peso de um navio que eu falei na estante em quilogramas, hein? E aí? Em seguida, responda: foi fácil ou difícil dizer a quantidade dessas massas? Hein? Vocês irão achar que isso vai ser fácil ou vai ser difícil? Isso mesmo, será difícil. Por quê? Porque o navio, como eu falei para vocês, ele é grande, o peso dele é imenso, passa de 1.000 quilogramas. Então, o navio terá que ter a medida de massa em tonelada e você
terá sua medida de massa em quilogramas. Por isso que é muito difícil responder sem inverter as medidas de massa. Não é isso, meus amores? Então vamos lá, aqui para a terceira questão, onde diz assim: qual é a unidade mais adequada para medir a massa em cada caso? Olha, ele me deu 4 objetos aí. Eu tenho um gato, um trator, um menino e uma maçã. Ele quer que vocês coloquem, se para medir o gato, qual a unidade de medida que eu vou utilizar? A tonelada, o quilograma ou grama? E assim por diante. Então vamos lá? Na letra A, eu tenho um gato. Vocês acham que ao colocar meu gato na balança, ele vai ter a medida em quê? Em tonelada? Em quilo ou em gramas? Hein? Isso mesmo, em quilogramas. Aí eu posso representar ou dessa maneira, por escrito, né? Por escrito assim, quilogramas, ou pela sigla, certo? Vamos aqui agora ao trator. E aí? Vocês acham o quê? Que o trator será o peso em tonelada, quilograma ou grama? Hein? Isso. Como o trator é muito grande, não é isso, meus amores? Ele será em tonelada. Olha, estou gostando de ver, viu? Estou gostando. E o menino? Eu acabei de explicar na estante, hein? Eu, você. Será em que medida de massa? Em tonelada? Em grama? Ou em quilograma? Hein? Isso mesmo, será em quilograma. Professora aqui pesa 58 quilogramas, 58 quilos, não é isso? Já a maçã. E agora? Uma maçã. Vocês estão vendo que aqui só tem uma maçã, não tem várias maçãs. Então, como eu só tenho uma maçã, o peso de massa dela será o quê? 1 tonelada? É? Não. Será 1 quilograma? 1 quilo? Não. Será o quê? Isso mesmo. Grama. Uma maçã será representada com a medida de massa pelo grama. Não é isso, meus amores? Gostaram? Ótimo! Então, para poder praticar mais ainda, vocês irão ter como atividade de casa a página 191. Isso mesmo, onde vocês irão responder com bastante carinho e atenção todas essas questões aqui e depois enviar para a professora de vocês. Correto assim? Isso! Então, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula, meus amores!